Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é Jair na Lata. A gente vim para conversar sobre a reforma da Previdência. A gente conversa com vários amigos, todo mundo preocupado com a reforma da Previdência. E o que mais se tem é muita preocupação quanto ao tempo. O tempo para se aposentar. Esse tempo é um perigo. Por quê? A última análise de tempo que saiu através dessa reforma que estão querendo aí, que o Bolsonaro está querendo implantar, com o Armínio Fraga e o Guedes, o Guedes sendo o ministro da Economia, e o Armínio Fraga trabalhando por baixo, copiando lá a reforma chilena, que a nossa vai ser uma analogia da deles, e lembrando que o Chile, talvez em fevereiro ou março, já volta a mudança da previdência deles, que levou caos àquelas pessoas que conseguiram aposentar lá no Chile. Isso é notório, tá aí na internet, vocês podem olhar no YouTube, como vocês também podem pesquisar através do Google. Então, nós brasileiros temos que nos ater a uma coisa. A reforma da Previdência é simples: atrasar a aposentadoria do trabalhador. Esse trabalhador aí que ganha 1, 2, 3 salário mínimo. Você está me entendendo? Aí tem o setor privado e tem o setor do Estado, que é o INSS, que é a Previdência Social. Mas as coisas não é tão fácil também assim de explicar. Tá entendendo? Aí, para nós que somos trabalhadores, nós temos duas decisões. Ou a decisão reativa, que é esperar que aconteça a votação. E ela passando, a gente chore, sem ter poder de decisão nenhum depois. Ou, aqui eu concordo, que é a decisão proativa, que é a gente se mobilizar antes que essa proposta tenha qualquer possibilidade de passar no Congresso. Lembrando que é a esquerda, os partidos de esquerda, que vão tentar, PSOL, PT, PCdoB e outros partidos aí, que vão tentar barrerar. Terá que ter ajuda de outros partidos ou de outros grupos. O outro lado já está bem definido: bancada do boi, da bala, da Bíblia, o Centrão, PSDB, MDB, PP, PR, PRB, PHS, então, PSL aí, do cara aí. Então, isso aí tem que ser sempre muito bem lembrado. Tá entendendo? Então, o que acontece? Então, a reforma da Previdência é fácil. Simplesmente atrasar a aposentadoria do trabalhador. Então, a gente temos aí algumas formas de distinções. Tem a aposentadoria, que é do povão, que é a nossa normal. Tem a aposentadoria, que é especial, que é os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Tem aí a área dos militares, marinha, exército, aeronáutica. A nossa é que eles estão querendo vir para arrebentar. A proposta deles é cruel com o trabalhador. Por quê? Na proposta que eles estão querendo, que vem aí Guedes querendo copiar a reforma chilena, o homem do campo pode receber 70% de um fictício salário mínimo deles, que vocês viram aí, 998. E o homem do campo pode receber 70% disso, que deve gerar em torno de R$ 800. Quer dizer, nós, o trabalhador no geral, vai sofrer para os que estão lá em cima ganhar dinheiro. E o trabalhador de um salário e meio, um salário alguma coisa, 2, 3, é que vai segurar a batente do resto. Agora, e lá em cima, o teto máximo? Então você tem a previdência privada, que nós pagamos com nossos impostos, para o executivo, para o legislativo, para o judiciário. Tem aí a área militar. Então, todo esse pessoal, numa maioria, recebe o teto, que é 5.800 da Previdência, 5.800 alguma coisa. E tem a Previdência deles, que é separada da nossa. Agora, lembrando que tem uma coisa muito importante na aposentadoria especial desse pessoal. Vamos dar um exemplo simples. Um trabalhador de um salário, 2, 3, o casal morreu um. O que está vivo só vai ter direito a 50%, se passar a reforma, sobre o pagamento do falecido.
Enquanto isso, entre os militares, entre até no executivo, as pessoas ganham 100% integral. Quer dizer, um camarada, por exemplo, um comandante do exército, aí lá de 19, morreu em 1990. Depois a esposa dele também morre. Os filhos, se não casar, continua ganhando dinheiro. E isso aí também vai para as outras áreas. Entendeu? Também vai para as outras áreas. Olha aí o setor político, é isso aí, 3, 4 mandatos lá, o camarada já aposentou, através de uma previdência privada, e que nós é que pagamos. Quem paga isso é nós, não é ninguém, é nós. Lembrando que a previdência chilena, ela é um atraso, ela está causando um cataclisma social no Chile. E nós temos que nos ater para o pedágio, porque não é só colocar a idade, 55, 65, 62, 57. Porque, querendo atrasar, nós, infelizmente, teremos que trabalhar mais. Quando você chegar na idade X para aposentar, eles vão falar com você assim: você vai aposentar, você vai com 70%. Tá lá na proposta deles. A proposta deles é essa. E lembrando que, com o pedágio, pode vir junto a uma emenda Jabuti. Emendas Jabuti são emendas que não aparecem, como tem várias aí na lei trabalhista, essas emendas não aparecem, quer dizer, são coisas que ficam vagas e que a gente só vai saber depois, se a proposta deles passar, coisa que eu garanto que não vai passar, e não pode passar de maneira nenhuma. Qual o interesse dos empresários nisso? Febraban e grupos estrangeiros. Pagar menos impostos. Pagar menos impostos. O trabalhador, com todos os seus direitos, ele também tem a parte que é retirada do salário dele, e o empregador também tem a parte que tem que tirar. Ele não quer pagar nada. Eles querem vir aqui ganhar, encher de lucro e quer ir embora. Os que estão aqui também querem poder ficar acumulando dinheiro sem pagar nada. Os grupos estrangeiros, por isso que você vê aí na rádio, a própria CBN e tudo, essa propaganda fantasiosa. Os empresários estão adorando, porque se passar, vai ser um deleite para eles. Nós temos a carteira azul e temos a carteira verde e amarela. É algo simplório, quer dizer, a carteira azul nos dá todo o direito trabalhista. A carteira verde e amarela, se passar, ela vai ser uma carteira para trabalhador temporário. O trabalhador temporário vai ter ela, não vai aposentar nunca. E a parte principal da reforma trabalhista. Por que a Febraban e os bancos estão malucos, estão aí apostando na mídia para poder fazer com que o povo acredite nesse fabiabá deles? Porque se a proposta passar, os bancos vão ter direito a 12%. Os bancos vão administrar 12% do salário do trabalhador, que vai ser uma capitalização, durante 40 anos, que seria 40 anos de serviço. Aí vai ter que vir a idade, que ainda não tem uma idade certa, mas gira em torno de 62, 57, com pedágio, vai aí 70, 71, 72. Os bancos privados, tipo os 3 maiores aí, né? Todo mundo sabe, Bradesco, Itaú, Santander, esses bancos, até outros bancos, eles que administrariam o dinheiro do trabalhador brasileiro. Quer dizer, encheriam a burra de dinheiro. Com isso, o trabalhador ficaria refém desses bancos, que você não sabe nem se vai estar aberto daqui a 40 anos, ou daqui a 45 anos. Porque o 40 anos é um limite, é o limite mínimo, não é o limite máximo. É o mínimo, igual o pessoal fala, o salário mínimo. Não tem que pagar o mínimo, não. Ali é o mínimo, dali para cima para pagar. Isso é balela de empresário. Então, o que acontece? Nós temos que nos ater a isso. A reforma da Previdência não é fácil. Tem que sentar, tem que conversar. A gente sabe que o trabalhador está confuso. Você está entendendo? E que tudo que eles querem no momento é isso aí: atrasar a aposentadoria do trabalhador,
para que a Previdência dê lucro, mas essa Previdência daqui a 30 anos ela vai desaparecer, deixa na mão dos bancos. E que não fazer uma analogia com a Europa e os Estados Unidos. Não existe isso, gente. Os caras lá fora ganham 5, 6, 7 mil. Se pagar o trabalhador hoje 5 mil e dá liberdade para ele escolher o plano que ele quiser, no banco que ele quiser, eu fico até quieto. Sendo que todos os produtos sejam os preços sejam congelados. Aí eu fico quieto, coisa que não vai acontecer nunca. A reforma da Previdência é somente para isso. É para dar lucro para os empresários, que mesmo se ela passar, depois os empresários vão falar que estão tendo prejuízo, porque eles nunca falam que está tendo lucro, e o trabalhador vai virar escravo. Todo trabalhador que votou no Bolsonaro, que me desculpe, tem amigos meus que votaram, mereceria uma carteira verde e amarela pelo simples fato. Essa carteira verde e amarela tira os direitos do trabalhador. E o trabalhador tem que ser um trabalhador consciente. Porque o empresário nunca está satisfeito com nada. E essa vai ser uma batalha daquelas. A oposição, que a esquerda não tem a quantidade de votos certo para barrerar ela lá. Vai ter que ir atrás de outros políticos das bancadas, as bancadas independentes, para poder formular um grupo para poder tentar barrerar. Isso também depende do povo. Cada um na sua cidade, cada um no seu município, estado, tem que pressionar os deputados. Porque eles vão vir com muito dinheiro. Imagine um banco, 40 anos, 12% do seu salário, garantidíssimo para o banco. O que o banco vai querer mais? E o que garante que esse banco lá na frente vai estar aberto? Os liberais falam que o Estado tem que estar fora de toda a negociação econômica, mas o Estado tem que estar dentro quando eles estão quebrados. Quando eles estão cambaleando, o Estado pode estar dentro. Eles podem ir lá no BNDES, pegar dinheiro no BNDES lá e fazer o que tiver de fazer com o dinheiro, até dar tombo no Estado, e não paga. O deputado Paulo Paim, foi na segunda-feira, ele falou: basta cobrar dos empresários brasileiros, principalmente da CNI e da Fiesp, mais de 1 trilhão que eles devem à Previdência. A Previdência ela é usada para que o trabalhador ache que ela está quebrada e não está quebrada. Porque se a reforma passar, eles vão continuar reclamando que estão ávidos, eles querem mais, eles querem muito mais. Eles não cansam e o trabalhador vai ficar aí ao relento, uma massa de desempregado, subserviço. A educação, eles já estão atacando a educação com tudo quanto é tipo. Barreiramos aí a escola sem partido. Graças a Deus que esse desgoverno nem um mês tem, já está cambaleando. Porque cuidado com o discurso. Eu sempre uso isso. Cuidado com o discurso. Por quê? Tudo aquilo que foi falado durante a campanha já ruiu. Olha a Europa. Uma vergonha que foi feito em Davos, na Europa. Quer dizer, uma mídia internacional enche um auditório e o camarada não vai falar. Por quê? Não sabe se expressar. Simples e notório. Agora, tem um fato interessante que a GM, hoje, 23, às 23 horas e 30 minutos, falou na CBN. A GM quer ir embora do Brasil. Ou os funcionários abaixam o salário ou ela fecha a porta e vai embora. Mas ela vai vender os carros dela aqui como? Se o nosso mercado aqui, para eles, é uma maravilha. Então, os empresários estão fazendo a festa por causa disso. Eles querem salário abaixo do baixo, que é uma massa de trabalhador na miséria, e eles ganhando os rios de dinheiro. E temos que lembrar de uma coisa: as reservas internacionais do Brasil é 380 bilhões de dólares. Quem constituiu essa reserva foi o PT, o governo do Lula e da Dilma. Os 3% que os bancos pagam de taxa sobre o lucro, que está bem preso, bem avalizado, também agradeço ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E que os bancos estão doidos para acabar com isso. Não pode. As cláusulas pétreas da nossa Constituição, nós estamos com a de olho. Eles não vão acabar com a carteira azul, mas a carteira verde e amarela vai ser usada em demasia, principalmente nos grupos estrangeiros. Na hora que todo mundo aqui estiver na merda, tirando o ganho do trabalhador, tirando dinheiro de movimentação, só com a retirada de R$ 8 do salário mínimo,
nós podemos fazer uma conta redonda de 95 bilhões foi tirado da economia. É menos dinheiro circulando. A inflação na cidade continua aumentando. A conta deles não existe inflação. Mas a reforma da Previdência, ela não pode passar. Não pode. A reforma da Previdência tem que ser muito bem estudada. Tem muitas outras coisas na reforma da Previdência que merecem ser estudado. Mas é um crime que estão querendo fazer com o homem do campo. De 25 para 30 anos, mais 10 anos de serviço. E eles podendo aposentar com 70% do salário mínimo. Isso aí, 70% do salário mínimo. Vai vindo aí. Então, eles acabam com esse lance que você não pode ganhar abaixo do mínimo. Com essa resolução, o próprio homem do campo pode ganhar menos que o mínimo. Eu nem sei o que pode acontecer com a gente, que pode vir uma emenda Jabuti, que pode ser votada à junta, e nós mesmo entrar nessa, o trabalhador aí urbano. Você está me entendendo? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Quem puder acompanhar aí o site do senador Paim, Paulo Paim do Rio Grande do Sul, é muito bom. Ele está sempre explicando sempre alguma coisa nova. E devemos ter decisões proativas. Não temos que ficar titubeando, não. Isso é uma decisão que vai pegar para nós que estamos aí trabalhando, que estamos aí na porta de aposentar, e para o nosso filho que está vindo. Vamos pensar no outro, vamos ter empatia. O brasileiro está muito sem empatia. Nós estamos copiando a cultura norte-americana do individualismo e estamos esquecendo do outro. O outro dentro da nossa família, do nosso sangue, a nossa amizade. Está me entendendo? Então é isso. Ficou um vídeo extenso, mas se faz necessário. Isso aqui parece que é só 10%. Tem muita coisa dentro da reforma da Previdência. Tem muita sujeira. Tem muita sujeira. Financiamento de campanha política, financiamento de bancada do boi, da bala, da Bíblia, do Centrão, financiamento desses camaradas tudo aí que tá falando, mídia, que tá falando que a reforma é uma boa. Não confie quando o economista falar que o Brasil vai quebrar se não fizer a reforma. Esses estão sendo comprados. Estão sendo comprados. Porque eles não estão pensando no pobre. Se quer fazer uma reforma, faça a reforma nas Forças Armadas e no Executivo, Legislativo e Judiciário. Porque esse pessoal come 30%, 40% do erário público. Não deixa nada e ainda vão lá na nossa Previdência, no INSS da Previdência, pegar o teto máximo. E quando esses camaradas morrem, e a mulher deles morre, ainda fica o dinheiro para os filhos. Vocês estão pensando que é pouca coisa? É 5.800 do teto do INSS, mais a previdência privada que nós, trabalhadores, pagamos. Então nós temos que nos ater a isso. Sou contra a reforma da Previdência mesmo, não quero nem saber. Sou contra. Falta 5 anos para poder aposentar. E vamos que atrás vem gente. Uma boa noite, pessoal. Racionalismo. Cuidado com o discurso. Nós estamos vendo aí que tudo aquele discurso foi coberto por uma mantra. Em menos de 30 dias, tudo está no chafurdar. Então a política muda a vida das pessoas, sim. Tanto que muda que nós estamos vendo aí o que nós estamos passando. Não adianta botar a culpa no PT, não. O PT já está 2 anos e pouco fora do governo. Para com essa mentirada. E toma cuidado com a mídia. A grande mídia, ela mente por causa dos seus interesses, por causa das propagandas que é colocada nela. A briga da Record e da Globo, só um que perde: o povo. Eles usaram tudo. Usaram religião, usaram economia, usaram a boçalidade, usaram a educação, usaram a falta de educação, ganharam a eleição. Em menos de um mês, tudo ruiu. Já é na lata, uma boa noite. E qualquer nova informação nós estaremos voltando aqui.